Uma série de crimes que incluem marteladas, facadas, mutilação e até decapitação. O alvo, crianças. O responsável é finalmente preso, mas ao invés de alívio, a população japonesa se sente ainda mais perturbada. Quem era esse serial killer? Oi gente, bem-vindos velhos e novos inscritos do canal. Hoje fazemos a nossa estreia no hemisfério oriental. Estamos no Japão, na cidade de Kobe. Um país conhecido pela sua baixíssima taxa de criminalidade. Ou seja, todos costumam se comportar bem, até o momento que eles começam a se comportar mal. Aí eles são péssimos. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é um amante do true crime e sabe de casos como o de Junko Furuta, por exemplo. Sabe que no Japão não faltam serial killers cruéis e até um famigerado assassino necrófilo canibal. O crime que estou para contar agora não é desconhecido, mas também não é o mais conhecido no exterior. E não por ser menos cruel e chocante, mas provavelmente porque a identidade do culpado era tão perturbadora que o país de alguma maneira conteve as notícias internacionais o quanto pôde. Mas tem uma grande possibilidade de que se você perguntar para um japonês qual o pior caso acontecido no país dele, ele vai dizer esse. Então, sem mais delongas, vamos para a manhã do dia 27 de maio de 1997, que é quando o zelador da escola média Tomogawa, localizada no distrito de Suma, está se dirigindo, caminhando para o trabalho como fazia todos os dias. Essa era uma terça-feira como todas as outras e o homem estava quase chegando no colégio. O sol tinha acabado de nascer, ele chegava assim bem cedo porque afinal ele era a pessoa que abria o portão, ele era sempre o primeiro a chegar. E aquele era assim um dia como outro qualquer. Mas só na aparência. A atmosfera da cidade já há alguns meses tinha mudado muito. Estava pesada. Isso porque Kobe, apesar do seu 1,5 milhão de habitantes, foi sempre considerada uma cidade muito tranquila, com sua taxa de criminalidade variando entre baixa e muito baixa. Mas desde o início daquele ano, um monstro não identificado estava atacando as crianças da cidade. Tudo tinha começado 3 meses e meio antes, no dia 10 de fevereiro de 97, quando 2 meninas foram golpeadas fortemente na nuca e atrás da cabeça com um pesado martelo, enquanto elas caminhavam de volta para casa depois da escola. E depois do ataque, o agressor conseguiu escapar sem que ninguém o visse. Mas elas tiveram sorte, apesar das múltiplas fraturas no crânio, ambas conseguiram se recuperar completamente. Ao menos fisicamente. Mas elas foram só as primeiras, porque um mês depois, no dia 16 de março, o desconhecido ataca novamente. Ayaka Yamashita, de 10 anos, recebeu diversos golpes de martelo na cabeça. E apenas 10 minutos depois, Azumi Ishikawa, de 9 anos de idade, recebeu uma facada no abdômen. Ayaka acabou perdendo sua vida por uma grave contusão cerebral 10 dias depois. Já Kazumi sobreviveu, apenas porque a lâmina parou a milímetros de sua artéria espinhal. Os investigadores imediatamente conectaram os 4 ataques como sendo obra de um mesmo indivíduo. Um dos motivos sendo um cartão de visitas, que era deixado sempre perto do local dos crimes. Carcaça de animais mutilados. Nas cenas dos 2 primeiros crimes foi encontrado um pombo decapitado e em uma outra um felino. Obviamente as investigações começaram imediatamente e o mais intensamente possível, mas desde o último ataque até o final de maio, ou seja, mais ou menos 2 meses e meio depois, nada tinha sido encontrado. Nenhum novo ataque, mas também nenhuma pista de quem tinha sido responsável. Até que na manhã do dia 24 de maio, um menino de 11 anos chamado Jun Hase desaparece. Mesmo que o modus operandi seja diferente, todos suspeitam que Jun seja a 5ª vítima e temem pelo destino do menino caso o criminoso esteja realmente escalando. E assim nós voltamos para o dia 27 de maio, 3 dias depois do desaparecimento. E o zelador está agora se aproximando do quarteirão da escola. Ele está atravessando a rua para chegar no colégio e é quando ele nota alguns objetos escuros amontoados na calçada do colégio. O zelador vai imediatamente verificar o que é, afinal ali é já a propriedade da escola e é sua tarefa, o seu trabalho, manter as coisas ali em ordem. E chegando perto, logo ele identifica 2 carcaças de gatos, ambos mutilados. Sem entender nada e obviamente perturbado com aquilo que ele viu, ele aperta o passo em direção ao portão da escola. E imediatamente o zelador nota algo mais. Exatamente na entrada, ele não podia acreditar, era um outro animal. Ele já estava sentindo um arrepio na espinha a essa altura, mas ele não tinha como desviar, estava na porta. Ele então, já com as chaves na mão, se aproxima, querendo abrir a porta e passar por aquilo o mais rápido possível, mas mesmo sem querer olhar, ele vê que não é um gato,
Não é um animal, é a cabeça de Jun Hasse, desaparecido 3 dias antes. Ele não queria ver, ele não queria olhar, mas ele também não conseguia desviar os olhos por causa do choque. Ele não sabia nem como ele tinha reconhecido o menino, afinal ele estava sem os olhos, ele tinha cortes em formas de X por todo o rosto. E também tinha um profundo corte de orelha a orelha, onde posteriormente foi descoberto que tinha um bilhetinho escondido dentro da boca. E por falar nesse bilhete, ele era escrito com tinta vermelha e endereçado aos investigadores do caso. Esse é o início do jogo. Vocês policiais têm que me parar, se puderem. Eu quero desesperadamente ver pessoas morrerem. E é um prazer para mim tirar a vida de alguém. Um julgamento de sangue é necessário pelos meus anos de grande amargura. O bilhete era assinado Sakakibara Seito, um alias criado usando os caracteres chineses para diabo, rosa, santo e luta. A partir desse momento, as investigações ganharam um outro ritmo, porque apenas algumas horas depois, a polícia recebe uma chamada dizendo que um corpo sem cabeça tinha sido encontrado numa montanha, no topo da montanha, que ficava a mais ou menos 500 metros da escola. Uma montanha conhecida como Montanha Tank. O corpo, ao contrário da cabeça, não estava à mostra, tinha sido escondido debaixo do chão de madeira de uma estação de antenas que já estava em desuso há bastante tempo. A autópsia revelou que Jun tinha perdido sua vida através de estrangulamento e que depois uma serra de mão tinha sido usada para separar a cabeça do corpo, e o mesmo objeto tinha sido usado para inferir os outros cortes no rosto do menino. Mas as autoridades, que já estavam há mais de 3 meses investigando esse caso, desde o primeiro ataque às 2 meninas, não tinham nenhuma pista e resolveram apelar para a ajuda da população, acreditando que um ataque mais elaborado como esse tinha com certeza deixado alguma testemunha. Mas ninguém se apresentou com nenhuma informação depois do apelo. Na ocasião, os policiais também apresentaram parte do perfil psicológico do criminoso, disseram que seria um homem entre 30 e 40 anos e fisicamente bastante forte. Esse apelo da polícia e todas as informações que estavam sendo divulgadas sobre as investigações estavam sendo rigorosamente publicadas em todos os meios de comunicação. Afinal, o ataque a 4 crianças sem suspeitos e o desaparecimento de uma quinta tinha já despertado muito a atenção da mídia. E agora, com a descoberta de um corpo mutilado, essa era a notícia mais divulgada no país, com certeza. O que obviamente agradava o culpado, porque fazia também parte do seu perfil psicológico uma necessidade de chamar atenção e de se comunicar. Por isso a presença dos animais, as carcaças que ele deixava, e mais especificamente o bilhete dentro da boca de Jun. E comprovando essa necessidade, 1,5 semanas depois da descoberta do corpo e da cabeça, um envelope marrom, sem endereço do emitente, chega ao Kobe Shimbun, um dos maiores jornais da cidade. O conteúdo era uma carta de 3 páginas, quase 1.400 palavras, escrita por alguém que se declarava ser exatamente o responsável pela morte de Jun Hasse. O assassino escreveu: "Eu estou arriscando minha vida por esse jogo. Se eu for preso, provavelmente serei enforcado. A polícia devia ser mais feroz e me perseguir com mais tenacidade. É apenas quando mato que me livro do constante ódio do qual sofro e sou capaz de sentir paz. É apenas quando eu causo dor em outra pessoa que posso diminuir a minha." Ele continua explicando que ele tem como alvo as escolas por causa do seu ódio ao sistema educacional japonês. Um sistema que, segundo ele, o tornou uma pessoa invisível, isolada e sozinha. E essa carta estava mais uma vez assinada Sakakibara Seito. Nome que, provavelmente por causa do afã de fazer com que a notícia saísse logo, foi escrito de maneira errada pelos repórteres daquele jornal. Eles acabaram usando os caracteres só para diabo e rosa, chamando ele de a rosa do diabo. Um erro que enfureceu Sakakibara, que enviou uma outra carta, deixando isso muito claro, para um canal televisivo dessa vez, onde ele dizia: "De agora em diante, se vocês escreverem o meu nome errado ou piorarem o meu humor de alguma maneira, eu destruirei 3 vegetais por semana. Se vocês acham que eu posso matar apenas crianças, vocês estão muito enganados." Naquele momento, ninguém sabia ainda por que ele usava a palavra vegetais para se referir a seres humanos, mas de qualquer maneira a mensagem tinha sido muito clara. Ele mataria 3 pessoas acaso se o nome dele fosse escrito errado mais uma vez. E foi pouco depois do envio dessa outra carta que Kazumi, a 4ª vítima, aquela que tinha sido esfaqueada, acordou do coma induzido em que ela estava e pôde falar com os investigadores, que ficaram mais do que satisfeitos em saber que ela não apenas tinha conseguido se salvar, mas também dar uma boa olhada no seu agressor. Ou seja, agora a polícia tinha um retrato falado. Não demorou nem 1 semana para que uma testemunha dissesse que tinha em mente alguém que se parecia muito com a descrição de Kazumi. E essa testemunha disse que esse jovem
Tinha também um histórico de crueldade com animais. E finalmente, então, um mês depois que os restos do pobre Jun Hassi foram encontrados, no dia 28 de junho de 97, foi anunciado que um responsável pelos 5 ataques estava já em custódia policial. Mas como eu disse no começo, a notícia causou muito mais choque do que alívio, porque o tal suspeito, o grande provável suspeito, o único suspeito, tinha apenas 14 anos de idade. E essa tinha sido a única informação pessoal divulgada sobre ele, já que por causa das leis japonesas, ele sendo menor de idade, aliás, ele é menor de 16 anos de idade, nem o nome, nem nenhuma outra informação sobre o acusado foram divulgados naquele momento. Aliás, demorariam ainda décadas até que a mídia descobrisse e acabasse publicando essas informações. Então, durante todo esse tempo, assim como fazia a polícia, os investigadores, todos se referiam a ele como o menino A. Mas quem era ele? Quem era Sakakibara Seito? Hoje sabemos que o seu nome era Shinichiro Azuma, um vizinho de Jun Hassi e um estudante na escola média Tomogaoka, onde ele deixou a cabeça do seu vizinho. E já durante o primeiro depoimento, Azuma contou para as autoridades como ele tinha traído Jun no dia 24 de maio, aquele sábado, para a Montanha Tanque. Ele tinha simplesmente prometido para o menino que mostraria para ele uma tartaruga gigante que vivia perto de um tanque de água que ficava ali no topo da montanha. Juntos eles subiram para uma espécie de caminho conhecido como escada de chocolate por causa da forma dos blocos de cimento no chão. E assim que eles chegam no topo, Azuma, com um par de cadarços na mão, estrangula Jun até a morte. E ele então esconde o corpo do menino, nesse primeiro momento, numa cabana que tinha ali que fazia parte daquela estação desativada. Azuma retorna no dia seguinte, bem cedo, com uma serra de mão e um saco de lixo preto. Ele então procede à remoção da cabeça do menino e bebe um pouco do que ele chamou de sangue puro. Isso, explica ele, numa tentativa de purificar o seu próprio, que ele considerava sujo. Depois de separar a cabeça do resto do corpo, de beber o sangue, ele tira também os olhos, numa tentativa de capturar a alma de Jun. Bom, Azuma volta então para sua casa levando a cabeça e 2 dias depois a posiciona na entrada da escola, de manhã bem cedo. E quando perguntado por que ele tinha feito aquilo, o menino responde que aquele dia ele sentiu um forte desejo de matar. Ele estava se dirigindo para a casa dos seus avós naquele sábado de manhã, quando ele viu o seu vizinho Jun brincando na rua. E imediatamente passaram 2 pensamentos pela cabeça dele, que ele seria um alvo fácil e que ele gostava de tartarugas. E ele acrescentou que matar tinha feito ele se sentir muito satisfeito, porque agora Jun Hassi pertencia a ele. Já sobre o motivo de deixar a cabeça em exposição e fazer uma cena assim, ele disse que era primeiramente para despistar. Azuma acreditava que os policiais não iam pensar que o responsável deixaria a cabeça na frente da sua própria escola. E depois porque, como ele disse nas cartas, ele tinha raiva da escola mesmo, ele queria se vingar da escola. E ele repete mais uma vez que aquela ali era uma instituição que tinha destruído o seu espírito, que tinha feito ele se transformar numa sombra de quem ele era antes. E quanto aos outros ataques, ele disse que tinha sim sido ele a martelar a cabeça das 2 meninas que nunca tiveram seus nomes revelados, mas que felizmente sobreviveram. Admitiu a autoria da martelada contra a menina de 10 anos, Ayaka Yamashita, que acabou perdendo sua vida 12 dias depois. E disse que foi ele também que enfiou a faca no abdômen de Kazumi Ishikawa, que sobreviveu e o identificou. E falando em ser identificado, nesse caso a polícia tinha seja a identificação de uma das vítimas, seja a confissão, mas nem precisava, porque a polícia tinha já bastante coisa contra ele. Além do depoimento de Azumi e da confissão de Azuma, a polícia também encontrou um seu diário. E nele tinha um pouco de tudo, divagações, alucinações e confissões. Por exemplo, se referindo ao dia que ele golpeou Ayaka e esfaqueou Azumi, ele escreveu: "Hoje eu conduzi experimentos sagrados, confirmando o quão frágil os seres humanos são. Eu abaixei o martelo quando a menina se virou para mim. Acho que eu golpeei mais de uma vez, mas estava excitado demais para me lembrar. E no dia que Ayaka finalmente não resistiu mais às suas feridas, Azuma escreveu: Essa manhã minha mãe disse, aquela pobre menina que foi atacada parece ter morrido. Não existe nenhum sinal de que serei convocado. E eu te agradeço, Bamoi Dokshin. Por favor, continue a proteger-me.
Se vocês estão pensando que Bamoi Dokshin é uma entidade japonesa, bom, não é. Nunca ficou muito claro ao que ele se referia, mas parece que talvez Azuma tenha criado a sua própria entidade pessoal. Provavelmente não existia ainda uma entidade que ajuda pessoas que massacram crianças. Mas uma outra hipótese surgiu alguns anos depois num blog americano, que disse que esse era o nome dado para a cabeça de Buda flutuante. De qualquer maneira, seja como for, Azuma acreditava estar fazendo tudo aquilo sob a proteção desse ser. Ou seja, não era o diário que se esperava de um menino de 14 anos, mas era de Azuma. A letra nesses diários era exatamente aquela do bilhete escrito e colocado dentro da boca de Jun e aqueles enviado para o jornal e para a televisão. Mas mesmo com essas evidências e com a sua confissão, os advogados de Azuma basearam a defesa na alegação de que o jovem não tinha cometido nenhum dos crimes. Isso porque o Japão tem uma surpreendente taxa de condenação de 99,8%, ou seja, 99,8% das pessoas que vão para julgamento são condenadas. O que obviamente gera uma grande desconfiança de que algumas pessoas inocentes estão sendo enviadas para a prisão, incluindo algumas das que estão confessando crimes. Por algum motivo elas estão confessando crimes que elas não cometeram. A defesa de Azuma também trouxe um especialista que tinha nesse caso trabalhado com a própria polícia e que, estudando os golpes inferidos nas vítimas, declarou que o assassino provavelmente tinha a mão esquerda dominante, ele era canhoto, o que não era o caso de Azuma. Já um outro especialista, esse em linguagem, disse que ao analisar o diário, por exemplo, as cartas, a gente tem que ir além de a caligrafia parecer ou não parecer. Ele disse que a linguagem dos bilhetes, por exemplo, era claramente complexa, repleta de figuras de linguagem e caracteres intricados. E, com todo respeito, o advogado de defesa disse ao tribunal: Azuma é um estudante de média C e não é inteligente o suficiente para tê-los escrito. E a defesa continuou falando também sobre o próprio diário, que a acusação estava usando as confissões que Azuma tinha escrito ali, mas tinham muitas outras coisas escritas também que não eram nem possíveis, que eram claramente não verdade. Então, como podia ser feita essa distinção? Nas confissões a gente acredita, no resto não. E no dia que a defesa terminou de apresentar o seu caso, a mãe de Azuma foi até o lugar onde seu filho estava sendo detido para perguntar para ele, cara a cara, se ele era responsável por esses crimes dos quais ele estava sendo acusado. E, completamente calmo e com sinceridade, ele disse que sim, que ela podia ter certeza. Shinichiro Azuma foi então considerado culpado pelas mortes de Ayaka e de Jun. Por ter confessado e principalmente por ser menor de 16 anos, ele foi enviado para cumprir sua sentença em um reformatório juvenil por tempo indeterminado, ou seja, pendendo a revisões periódicas. Mas mesmo sem uma data, mesmo sem o título de uma prisão perpétua, é isso que todo mundo entendeu. Até que, para surpresa geral, no dia 11 de março de 2004, menos de 7 anos depois de iniciar a cumprir a sua pena, Azuma, então com 21 anos, é solto. Os especialistas da instituição onde ele estava declararam que ele estava curado do seu sadismo e da sua compulsão por matar, enquanto o resto dos pobres mortais aqui não consegue nem se livrar da depressão. De qualquer maneira, Azuma, que a essa altura não tinha tido sua identidade revelada, era ainda conhecido como Menino A ou como Sakakibara Seito, num primeiro momento pareceu que queria manter uma certa distância da mídia, mas pouco tempo depois ele já anunciou que ele lançaria um memorial sobre os seus crimes de 1997. A família das vítimas e principalmente o pai de Jun lutaram muito judicialmente para que o livro não fosse publicado. Eles tentaram aprovar uma lei que impedisse que qualquer criminoso escrevesse sobre os seus próprios crimes e publicasse isso. Mas a lei não foi aprovada e o livro foi publicado sim, com o nome Zeka. E ali ele contou cada detalhe. Por exemplo, como antes de levar para o portão da escola, Azuma levou a cabeça de Jun para um banheiro e fez coisas ali que eu não quero dizer e vocês não querem ouvir. Deu já para a gente entender o quanto foram escritas na íntegra as suas memórias. Bom, a população se revoltou não apenas com o conteúdo do livro, mas com o fato de Azuma estar fazendo dinheiro com os crimes que ele cometeu e, no processo, atormentando ainda mais a família das vítimas. Mas aparentemente todos que criticavam também estavam comprando suas cópias, porque isso não impediu que o livro se tornasse um best-seller no Japão e Azuma um homem rico. E ainda, comodamente, uma incógnita. Lembrando que o livro tinha sido publicado como o livro do Menino A, de Sakakibara Seito. Imagine como a família das 5 crianças estava se sentindo. Revoltados, machucados, tristes, desrespeitados. Agora imagine como eles se sentiram quando chegou na casa de cada um deles um bilhetinho escrito à mão por Azuma, pedindo desculpas. Agora imagine que esse bilhetinho estava atacado a uma cópia do livro. Por quê?
Acho que ninguém conseguiu muito responder o porquê essa pessoa fazia nada do que ele fazia. E por falar nisso, em coisas que não dá para entender, em 2015, quando eu estava com 32 anos, Azuma, ou melhor, Sakakibara, abriu um site no qual ele postava fotos de um homem nu, provavelmente dando a entender que era ele mesmo, modificadas pelo Photoshop. O nome do site era Insuportável Transparência de Ser. E a maioria das fotos que tinham ali, para vocês entenderem, não poderiam ser mostradas aqui nesse vídeo. E foi em resposta a essas publicações controversas no site que alguém finalmente perdeu a paciência. E o tabloide Shukan Post finalmente publicou a identidade de Sakakibara Seito, ou seja, Shinichiro Azuma. Parece que cada vez que Azuma dava um motivo para que se tornasse a falar dele, as pessoas ficavam ainda mais revoltadas. Depois da abertura desse site, diversos psicólogos se pronunciaram, dando o seu parer sobre a personalidade dele. Ele era geralmente definido como egocêntrico, egoísta e desesperado por atenção. Tanto que ele não distinguia nem a atenção positiva da negativa. E não se sabe bem se foi porque ele quis ou se ele foi obrigado, mas pouco tempo depois esse site foi desativado. Os ataques de Kobe são ainda muito discutidos no Japão. Certamente um dos casos criminais mais notórios na história recente do país, tendo causado um grande impacto, e não somente psicológico, mas também legal. Devido à natureza desumana e insensível dos seus crimes, os homicídios cometidos por Azuma foram uma das principais razões para que no ano de 2000 a idade criminal de responsabilidade mudasse, fosse de 16 para 14 anos. E essa não foi a única discussão sobre a idade de criminosos que esse caso despertou. Como escreveu o jornalista Gamal Kumar, uma das coisas mais tristes desse caso é que ele podia ter sido previsto. Shinichiro Azuma nasceu em 7 de julho de 1992, em uma família completamente normal e estruturada. Mas uma década depois, ele já tinha chamado e muito a atenção dos seus vizinhos, de uma maneira muito negativa. Ele começou a se interessar pela morte em 1993, quando a sua avó faleceu. De acordo com as suas próprias declarações, ele queria simplesmente entender a morte, então ele começou dissecando os sapos e caracóis. Mas muito rapidamente ele percebeu que não era só curiosidade anatômica o que ele sentia. Ele gostava de matar. Em vez de dissecá-los, ele começou a alinhar os sapos, um depois do outro, simplesmente para passar por cima deles com a sua bicicleta. E no seu famigerado diário foram encontradas diversas declarações do tipo: eu consigo acalmar minha irritação quando eu estou segurando uma faca ou uma tesoura e imagino que são uma pistola. Logo depois, as suas ações contra os animais começaram já a aumentar. Ele começou a matar gatos e outros animais de um porte um pouco maior, e sempre cortando as suas cabeças depois. E sua crueldade com animais e a sua fixação contra a morte não eram nem os únicos indícios de que alguma coisa estava errada com Azuma. Já desde a sua adolescência ele apresentava diversos sinais da síndrome de Hikikomori, a qual eu já mencionei aqui no canal, no vídeo sobre Paula Manchisi. Essa síndrome, em poucas palavras, é uma forma de grave isolamento social. Acontece com jovens que decidem não sair mais de casa, nem do próprio quarto, às vezes por meses, às vezes por anos até. E não é à toa que essa condição tem o nome de um médico japonês. A síndrome é alarmantemente comum no Japão, e é considerado que ela é causada principalmente pela grande pressão que os jovens sofrem de pais e educadores. As crianças japonesas têm que superar uma prova bastante difícil já aos 6 anos de idade. E não é só difícil, mas ela é muito importante, porque começa ali a ser determinado o futuro inteiro daquela criança. Porque dependendo desse resultado, a criança pode ir para uma boa escola privada, primária, ou para uma das desprezadas escolas primárias do governo. E como toda boa mãe que ama seu filho, a mãe de Azuma pressionou ele para que ele fosse bem nos estudos. Bem não, excelente. Mas ele, que sempre reagiu muito mal às pressões, na ocasião desse teste, as próprias assistentes sociais do colégio chegaram a alertar a mãe dele de que ele não estava bem, de que ele não estava estável mentalmente para fazer a prova. Mas ela, como é considerado ser uma boa mãe ali, ela empurrou, ela fez com que ele fizesse. E assim ele foi crescendo, se sentindo pressionado, incapaz, diminuído e buscando sempre uma maneira nova de escapar da sua realidade, como através de mangá e de anime, por exemplo. Foram se tornando cada vez mais raras as suas interações com pessoas na vida real. Pessoas que ele também começou a chamar nesse período de vegetais. Como nós vimos, foi assim que ele se referiu às pessoas naquela carta que ele ameaçou matar 3 vegetais por dia se o nome dele fosse escrito errado. Posteriormente, Azuma chegou a explicar o porquê o uso desse termo para se referir a pessoas. Os seus pais tinham dito para ele uma vez que, olha, se você ficar nervoso numa das suas competições esportivas, imagine as pessoas ao seu redor como vegetais. Infelizmente, parece que ele realmente não entendeu o espírito da coisa.
De qualquer maneira, muito foi discutido sobre as pressões sociais e familiares às crianças, que estão levando elas a diversas formas de isolamento e a extravasar as suas emoções, principalmente negativas, de uma maneira não saudável. Com paralelos sendo feitos entre esses comportamentos e o consumo excessivo de filmes, quadrinhos, videogames, revistas, que apresentam todos violência gratuita e extrema. Já que mesmo antes desse caso, os mais velhos estavam já reclamando há algum tempo de como as novas gerações estavam se tornando degeneradas, por culpa dessas más influências. E o crime de Azuma vinham só para comprovar isso, tanto que pessoas da população e políticos também usaram os crimes de Azuma para pedir mais censura. O então ministro Shizuka Kamei afirmou: filmes sem qualquer mérito literário ou educacional, feitos apenas para mostrar cenas cruéis. Os adultos devem se sentir responsabilizados por isso. Esse incidente nos dá a chance de repensar a política de restrições autoimpostas sobre esses filmes e se eles devem ser permitidos apenas porque são lucrativos. Ou seja, existiam os que culpavam as pressões sociais e os que achavam que a culpa é do acesso a tudo que as novas gerações têm. Mas com certeza não são todos que se sentem pressionados ou que jogam videogames violentos que saem por aí decapitando crianças. Não que não seja necessário dar a máxima atenção para essas questões e se preocupar com o estado psicológico de jovens que estão ainda sendo formados, pelo bem dessas crianças e dos outros também. Afinal, Azuma era uma das exceções, ele não estava sozinho. Muitos paralelos foram traçados entre ele e um outro serial japonês, o assassino Otaku, nome pelo qual ficou conhecido Tsutomu Miyazaki, outro que desde jovem se escondia atrás de animes e mangá, e era um hikikomori. E para alguns ele tinha sido a inspiração de Azuma, que por sua vez tinha sido a inspiração para um outro na cidade de Sasebo. Em 2014, uma estudante tirou a vida de sua colega de classe de 14 anos. Ela decapitou e cortou a mão esquerda da menina, que foi encontrada deitada na cama de sua agressora, com o abdômen completamente aberto por um corte. Quando perguntada pelos investigadores o porquê ter feito aquilo, a menina simplesmente respondeu: "Eu queria dissecar alguém". Mas as semelhanças com Azuma terminam aí, no crime em si. Porque essa menina, que nunca teve o seu nome divulgado, tinha perdido a mãe fazia pouco tempo e tinha sido abandonada pelo seu pai. Ela estava simplesmente morando sozinha e tinha não mais do que 14 anos. E apesar disso, obviamente, não justificar o crime que ela cometeu, a opinião pública tinha de uma certa maneira uma empatia por ela, o que nunca foi o caso de Azuma. Não quando ele tinha 14 anos e cometeu os crimes, muito menos depois que ele foi solto. Hoje, Shinichiro Azuma está com 41 anos. Acredita-se que ele mora em Tóquio e trabalha como mecânico. Ele se casou também com uma admiradora sua, parte do seu fã-clube. E não, isso não é normal. Mas os dois têm filhos e levam uma vida considerada aparentemente normal, com muita ênfase no aparentemente. E eu tenho que dizer que pensar no fato que ele tem filhos me traz algumas dúvidas. Um serial killer nasce ou é criado? Azuma sente alguma coisa quando um dos seus filhos se atrasa um pouquinho para voltar da escola? Ou melhor, Azuma sente alguma coisa? Obrigada.